Turmas dos nonos anos, vamos dar continuidade aqui à aula de física. Já temos dois vídeos falando sobre, primeiro falando um pouco sobre o átomo, né? E para a compreensão do que é corrente elétrica, como é que a corrente elétrica é formada. Então, eu mostrei nas aulas anteriores um átomo simples de Bohr, um modelo simples de Bohr, que você observava aqueles elétrons das últimas camadas. Então, nos metais, aqueles elétrons eram fracamente ligados ao átomo, de tal forma que qualquer aumento de energia, podia ser temperatura, por exemplo, por atrito, aquele elétron da última camada, ele tem facilidade para se soltar e se tornar um elétron livre. E esse elétron livre é que nos interessa para fazer nos trazer a ideia de corrente elétrica. No circuito elétrico tem os elementos ativos e passivos. Os ativos são os geradores que vão fazer criar a diferença de potencial e, por conseguinte, a passagem de corrente. Então, sem um gerador, você não tem como fazer circular uma corrente num circuito. Primeiro, o circuito tem que ser fechado. Bem, mas bem no passado, você conhecia a eletricidade estática, em cargas elétricas estáticas, cargas que não se deslocavam. Mas um cidadão chamado Alessandro Volta, um italiano chamado Alessandro Volta, ele idealizou um dispositivo ativo que produzia esse movimento da corrente dos elétrons, criava uma corrente elétrica. Então foi o precursor, o Alessandro Volta, das pilhas. Essas pilhas que nós temos hoje em dia, até essa pilha simples de rádio, até as baterias de carro, baterias de celular, etc. Tudo tem o mesmo princípio de funcionamento, mas vamos ver a base disso. Então, a pilha de volta, vou falar um pouco sobre a pilha de volta. Alessandro Volta fez uma experiência que, da seguinte maneira, ele pegou discos como se fossem pastilhas, moedas, digamos, formato de moedas, grandes, não desse tamanho, maiores, mas ele pegou materiais diferentes, por exemplo, zinco e cobre, e fez um sanduíche, zinco, cobre, zinco, cobre, zinco, cobre, zinco, cobre, e entre duas pastilhas ele jogava uma solução ácida. Então, quando ele jogava esse ácido entre essas pastilhas diferenciadas, criava, era uma forma, uma motivação química, uma forma química de você, digamos, arrancar elétrons do zinco e passar para o cobre. Então, esse movimento gerou o quê? Uma corrente elétrica. A corrente elétrica no circuito vai do positivo para o negativo, mas nós sabemos que quem se move são os elétrons. Os elétrons se movem assim, no sentido do negativo para o positivo, mas por convenção a corrente elétrica ela sai do positivo, que no caso é o zinco, desculpa, aqui o vermelho é o cobre, aqui é o cobre, perdão, o zinco é esse aqui do meio, ó, esse aqui é o zinco, Zn, e esse de baixo, o vermelhinho, é o cobre, digamos, cobre. Então sai do cobre para o zinco. Então os elétrons migram assim, ó, eles saem assim, de uma pastilha para outra. E depois os elétrons, não é? Mas por convenção nós trabalhamos com a corrente para cá, porque a corrente de elétrons seria a corrente de cargas negativas. Então você trabalha com uma corrente contrária, positiva, para facilitar as equações. Bem, então isso aqui nos mostra o que é um gerador simples. Então, as cargas elétricas saindo das placas vermelhas para as pretas, certo? Então, o movimento dos elétrons para cá. Então, você convenciona a corrente para cá. O que eu faço com isso aí? Então, a corrente elétrica é um movimento organizado, porque, veja,
tem vários metais, né? Então, temos o cobre, o zinco, alumínio, ferro, temos ouro, prata. Mas, claro que se você vai trabalhar de forma comercial, você tem que trabalhar com material barato e que tenha boa condutividade. Portanto, o cobre é o material mais usado para os fios de residências. Fios residenciais, cobre. Os fios de alta tensão na rua, eles são como se fosse uma corda entretecida. No meio tem uma alma, ele chama alma de aço, que é uma vara de aço, e aqui você entretece, faz como se fosse fazendo um tricô aqui em volta. Você vai entretecendo aqui com alumínio. Então esses cabos de alta tensão são de alumínio com alma de aço. Materiais baratos, mais ou menos baratos. Não vai usar fios de ouro, que seria um condutor bem melhor, ouro, prata, não. Alguns circuitos internos de rádio e televisão antigamente tinha partes que eram de ouro, então por isso os circuitos antigos poderiam ser reaproveitados, retirar daquele ouro ali, tá? Mas é bem fininho, uma linha bem fininha de ouro. Mas os fios, os condutores mais usados são de cobre e alumínio, no caso. Então vamos entender melhor isso aqui. Tinha uma experiência até interessante que um cientista estava dissecando um sapinho, uma rã, em cima da mesa, a mesa de metal. Aí quando ele botava o bisturi na perninha da rã, ela dava um trancozinho. Aí a rã estava morta. Como é que ela estava se movendo, dando esse tranco aí? Por quê? A mesa era de um metal, o bisturi de outro metal, e a perninha da rã, ela tinha uma substância ácida. Então, aí você submetia a superfície, a mesa, aqui está a mesa preta, digamos, a parte preta, a perninha da rã e o bisturi. Como o bisturi era de um material, e a mesa de outro material, e a perninha da rã era, por exemplo, aqui está a mesa, aqui está a perninha da rã no meu dedo, e o bisturi aqui. Então, a mesa de um metal, o bisturi de outro metal, e a perninha da rã, carne, mas só que ela estava morta, mas só que também a perninha da rã era ácida. Então, já é um primeiro prenúncio, é uma ideia de construção de uma pilha. As pilhas modernas não são bem assim, são de base de grafite. Você vai ver no seu livro, tem uma pasta condutora, um envoltório de zinco e uma pasta, e essa parte no meio de grafite. Então é uma coisa mais moderna, mas tudo veio da ideia de Alessandro Volta. Então por isso que chama-se pilha de Volta, mas o nome do descobridor era Alessandro Volta, um italiano, por isso que chama-se pilha de volta. E também, em homenagem a ele, se fala em voltagem, voltagem, certo? Bom, essa parte teórica você pode ler no seu livro, sabe? Tem um livro texto com essa parte de eletricidade, você pode dar uma lida. Mas, para fazer a nossa avaliação, vai precisar assistir as aulas, certo? Então, por exemplo, aqui, nós poderíamos ter um circuito aqui, maravilhoso, muito bonito, mas esse circuito eu poderia redesenhá-lo de uma forma esquemática. Essa pilha, eu posso fazer o seguinte, desenhar assim, ó, 2 tracinhos, um maior e um menor, uma pilha só, digamos. Posso fazer uma associação de pilhas. Assim, um tracinho maior, esse de baixo um pouquinho mais grosso. E aí aqui eu faço o meu circuito elétrico. O meu circuito elétrico tá, nesse caso, é uma pilha e uma lâmpada. A lâmpada, ela dissipa calor, certo? A lâmpada, ela produz luz, mas vamos pensar, mesmo essa lâmpada moderna, ligue e depois tente pegar nela. Você vai ver que mesmo sendo de neon, mesmo sendo de gás, ela aquece também, menos, mas aquece. Vai pegar,
você deixa a luz acesa, mesmo que sejam modernas. Ah, vou trocar a lâmpada agora. Vai pegar? Ela aquece, ela aquece. Então, essa lâmpada, ela produz luz, claro, mas em compensação vem alguma coisa chamada calor. E o calor, a produção chama-se efeito Joule, eu falei na aula passada. Bem, esquematicamente, certo? Deixa eu pensar esquematicamente e o que nós podemos fazer em termos de prova, de avaliação. Veja, aqui é o polo positivo da bateria, o polo negativo da bateria. Essa parte menorzinha é o polo negativo, geralmente é mais grossinho. Então, aqui ele geralmente vai dizer que o polo mais e o polo menos e qual a voltagem. No caso, aquelas pilhazinhas que você compra no supermercado são de 1,5 volt, tá? Meio volt. E aqui teria uma lâmpada, mas a lâmpada ela é representada por um resistor. O resistor é como se fosse um dentinho de tubarão, certo? Vamos dizer que essa lâmpada seja uma lâmpada de 50 ohms. A resistência dela seja 50 ohms. 50 ohms. O símbolo de resistência elétrica é um ômega. 50 ohms seria a resistência elétrica. Aí, se esse circuito estiver aberto, tem uma chave K aqui, uma chave K. Se essa chave estiver aberta, aqui ó, chave aberta, a lâmpada fica apagadinha. Chave aberta, lâmpada apagada, nada funciona se a chave estiver aberta. Mas, se você pegar essa chave e fechar o circuito, fechar o caminho, se você fecha agora, faz o chaveamento aqui, você fecha aqui o circuito, então você vai ter, se você fecha o circuito, então você vai ter um circuito fechado, tá? Aqui estaria a chave K, que pode ser aberta ou fechada, e quando você fecha o circuito, o que vai acontecer? Vai surgir uma corrente elétrica passando pelo fio, passando por dentro da lâmpada, pelo filamento, ó. A corrente elétrica sai por aqui, do positivo, entra nessa parte, nessa perninha da lâmpada, passa, depois ela volta para cá, o potencial mais baixo. Então, essa corrente elétrica vem por aqui, preste atenção, e volta para o negativo. Ora, nós aprendemos, veja, que vamos colocar aqui 2 pontos de referência. Esse ponto A, vou colocar esse ponto A aqui de referência, esse ponto B aqui de referência. Então, quando a corrente elétrica passa daqui para cá, há uma queda de potencial. Uma queda de potencial, que é justamente de 1,5, porque veja, essa bateria, ela tá, uma das perninhas está em A, a outra perninha está em B. E a resistência está ligada entre essas duas partes, entre 1,5 volt e aqui 0 volt, porque aqui o potencial é negativo como se fosse 0 e aqui 1,5. Então a diferença de potencial daqui para aqui é 1,5. Então, nesse ponto A tem 1,5. Aqui, digamos, tem 0, porque está ligado no negativo, na parte negativa. Então, veja, só mostrando uma coisa para você, o circuito aqui. Ainda não instalei a lâmpada, Aqui eu tenho 1,5 volt, aqui eu tenho 0 volt. Aí quando eu instalo a lâmpada, boto o fio aqui, soldo direitinho, fecho o circuito, aí começa a passar uma corrente elétrica. Eu fiz ao contrário, foi? Do positivo para o negativo. E, como tem uma resistência, ela dissipa calor a uma queda de tensão. Essa queda de tensão a gente calcula da seguinte forma. Você aplica a lei, chamada lei de Ohm, OHM. A lei de Ohm é U, que é a diferença de potencial, igual à intensidade de corrente vezes a resistência. Aí no caso aqui, a diferença de potencial, quando você está no ponto A e vai para o ponto B, há uma queda
de potencial de voltagem de 1,5. O que é 1,5? Aí cai para cá 0. Tá ligado no negativo, que é 0 volts, digamos. Então, a diferença de potencial de A para B, quem diz a diferença de potencial é a bateria. 1,5 volt. 1,5 volt. Então, a diferença de potencial é 1,5 volt. 1,5 volt. Tá, aqui, né? Vou botar assim. 1,5 volt. A intensidade da corrente a gente não está sabendo ainda. A gente estava querendo saber quanto é essa intensidade da corrente elétrica. Aqui, ó, girando, passando por essa resistência que é a lâmpada. A intensidade nós não sabemos, mas a resistência é 50 ohms. Certo? Então a intensidade vai ser o quê? O 50 está multiplicando, ele passa dividindo. 1,5 dividido por 50. 1,5 dividido por 50. Então, 1,5 por 50. Se você multiplicar por 10, seria 15 dividido por 500. Dividido por 5. 3 por 5 dá 3 sobre 100. Então, 3 centésimos. 0,03 amperes. A corrente é em amperes. Certo, gente? Então, vamos lá. Revisando aqui, é uma coisa muito doida assim para quem está começando. São ideias muito malucas mesmo. Primeiro, voltando à pilha de volta. Isso foi séculos passados. Isso não é coisa moderna, não. Coisa bem antiga. Mas é usada até hoje a ideia da pilha de volta. Volta descobriu que se ele pegasse pastilhas de metais diferentes, por exemplo, zinco e cobre, zinco e cobre, zinco e cobre, não acontecia nada. Mas se ele jogasse entre cada duas pastilhas uma solução ácida, digamos um pano embebido de ácido, começava a passar elétrons começavam a soltar do cobre passando para o zinco. Então havia um fluxo de elétrons e o zinco ficaria negativo. Então os elétrons circulariam assim no circuito. Mas por convenção a corrente elétrica é ao contrário. Bem, se a chave estiver fechada, então vai passar a corrente elétrica na lâmpada, por aqui no filamento, ó, e ela volta para cá, para o negativo. A corrente fica passando assim, ó. Os elétrons ficam se deslocando, que é a corrente elétrica. Então, essa lâmpada acende, produz luz, mas produz também calor, mesmo as lâmpadas modernas. Pode verificar. Agora, a gente não trabalha muito com esse tipo de coisa, trabalha com o circuito, o desenho, um esquema. O esquema. Essa pilha de volta, ela pode ser simbolizada assim, ó. Um tracinho maior, magrinho, um tracinho mais gordinho, menor. Tracinho menor, gordinho. Ele, no caso aqui, é o polo positivo e negativo da lâmpada, da bateria, desculpem. Aquelas pilhas que você compra no mercado, que a gente usa no rádio, né? Aquelas pilhas que você compra, digamos, de 1,5 volts, elas se baseiam nesse princípio de volta, de Alessandro-Volta. E essas pilhas, no circuito, a gente simboliza assim, ó. Isso aqui é uma pilha. E ela está ligada a uma lâmpada. Essa lâmpada é uma lâmpada de 50 ohms. E eu quero saber a corrente elétrica. Você aplica a lei de Ohm. A lei de Ohm é U, que é a diferença de potencial de voltagem, 1,5, e a intensidade de corrente elétrica é a resistência elétrica, 50 ohms. Então a resistência elétrica é 50 ohms aqui, a resistência elétrica. Aqui é o valor de U, que é a diferença de potencial e a corrente elétrica que nós queremos. Então você aplica U, é a diferença de potencial, 1,5 volt, e eu não sei, resistência 50. Então I vai ser 1,5 dividido por 50. 1,5 por 50 dá 0,003 ampere. Se você multiplicar por 1000, se você multiplicar isso por 1000 vezes 1000, você vai ter o quê? 30 miliamperes.
porque 0,03 A é um número muito pequeno, aí você multiplica por 1000, aí você vai expressar como por 1000 a virulando a 3 casas, então fica 30 miliamperes, tá? Então, um circuito elétrico simples, bem simples, com a lâmpada e com uma pilha, tá? Vamos ver. Bom, pessoal, vamos ver um exemplo aqui de um circuito bem simples. Depois vamos falar sobre resistores, associação de resistores. Veja, eu joguei agora um elemento diferente no circuito chamado amperímetro. Esse amperímetro é como se fosse um observador que não vai alterar nada. Ele vai só medir a corrente elétrica. Então, eu gostaria de saber, a pergunta seria, qual o valor da intensidade, da corrente elétrica medida pelo amperímetro da figura. Então, o amperímetro é um aparelho, um instrumento usado para medição da corrente elétrica. Ele está como observador. Ele está aqui, mas ele não altera, ele não conta no circuito. Ele está um aparelho só para medição, como se fosse o velocímetro do carro. Ele não interfere em nada, o carro vai viajar na velocidade que você quiser. O amperímetro não vai, o velocímetro não vai interferir em nada, vai só medir a velocidade. Ele não vai interferir em nada que você fizer com o carro. Então o velocímetro ele mede a velocidade do carro. O amperímetro ele vai medir a intensidade da corrente elétrica. Ele não vai interferir em nada ali, porque tem uma resistência tão baixa que não vai afetar o circuito elétrico. Bem, então vamos lá. O circuito, vejam, você poderia abrir, botar uma chave aqui, uma chave K, que você pudesse abrir ou fechar essa chave. Essa resistência poderia ser uma lâmpada, por exemplo. Então, se você abrir aqui, não passa nada. Mas veja que está fechada. Então, vai surgir uma corrente elétrica. Uma corrente elétrica que vai passar no circuito e vai produzir uma queda de tensão, de voltagem aqui, ó, nos dois pontos A e B. Certo? Então, quando você vê, aqui nós não temos nenhuma queda. Até aqui é 1,5. Veja. Aqui não tem nenhuma resistência, então aqui é 1,5. E aqui é uma queda que é 0, como se estivesse no negativo da pilha. Veja, aqui não tem nenhuma queda, então aqui é 0, aqui é 1,5. A diferença potencial é 1,5 menos 0. Por quê? Não tem nenhuma resistência aqui, então aqui é 1,5. A voltagem vem, mas aqui não é mais 1,5, porque como passa a corrente, você dissipa calor, a voltagem aqui já é menor, 0, porque está no negativo aqui. Então, ele está querendo saber quanto é que esse amperímetro vai medir. Aí você aplica a lei de Ohm. Aplica a lei de Ohm, O-H-M. A lei de Ohm diz que U é igual a I vezes R. Aí se você esqueceu, eu vou relembrar. Veja, U, R é resistência elétrica. Resistência elétrica. É o símbolo, né? E é a intensidade da corrente elétrica. Intensidade da corrente elétrica. E U você chama de diferença de potencial ou queda de tensão. Diferença de potencial em volto, né? Potencial ou queda de tensão.
Geralmente o pessoal fala que é da tensão, o eletricista. Certo? Bom, vou fazer isso aqui. Acabou o espaço, mas a gente vai tentar fazer isso. Olha, então a gente vê que U é igual a I vezes R. O espaço ficou pequeno, não foi? U é a diferença de voltagem, de tensão, em volt, 1.5 volts. É isso aqui que vai fazer circular a corrente, aquela pilha que vai fazer a corrente circular aqui. Então, a voltagem 1,5 da pilha, igual à intensidade, que eu não sei a resistência aqui é de 10 ohms, tá vendo? Olha, a resistência 10 ohms, então, 10 ohms. Então, I, aí eu tive que a intensidade igual a, no caso, 1,5 dividido por 10 dá 0,15 amperes. Se você multiplicar por 1.000, 150 miliamperes. Ficou apertadinho, não foi? Ok? Mas, então, a resistência elétrica é em ohms, a corrente elétrica é em amperes, a diferença de potencial ou tensão, que é a tensão, em volt. É uma fórmula assim bem fácil, você pode aplicar rapidamente essa fórmula aqui, tá? Gente, aqui nós temos outro exemplo, exemplo 2. Exemplo 2 é um circuito esquemático. Aqui, aí você abre um televisor, você abre um rádio antigo. Então você vai ver justamente alguns equipamentos chamados resistores. O símbolo é aquele de tubarão, mas eu quis fazer uma coisa mais ilustrativa. Esse resistor é de 50 ohms e está soldado nesses pontos A e B. Está soldado aqui, ó. Alguém colocou o ferro de solda e soldou aqui nesses pontos. Então, isso aqui não é algo isolado, é um circuito de uma televisão, uma placa de um rádio antigo, vamos dizer assim, tá? Então, o técnico pega o multímetro e mede o que tem 100 volts no ponto A, no ponto B 60 volts e no ponto C X volts. Eu não sei quantos volts tem aqui nesse ponto C, mas supondo que a corrente passa, a mesma corrente passa por esses dois resistores, tá? Então vamos lá. Como o circuito é fechado, você tem que imaginar ele fechado, porque está passando corrente. Se não tivesse passando corrente elétrica, não estaria fechado. Lembra que eu falei? Fechou, abriu, passou corrente elétrica, a lâmpada acendeu. Abriu o circuito, nada de corrente elétrica. Então, a corrente elétrica só passa porque, nem preciso dizer a você, o circuito está fechado porque está passando corrente elétrica. Bem, então, ele pergunta qual a intensidade da corrente do circuito e a voltagem no ponto C. Uma questão fácil, questão de prova, presta atenção. Bem, eu conheço a voltagem de A e a voltagem de B, e o resistor que está entre eles dois. Aí eu vou trabalhar de A até B. Então, vamos lá. Lei de Ohm. A lei de Ohm, tem que aplicar a lei de Ohm, que é a lei da voltagem. Lei de Ohm é U igual a I vezes R. Mas eu estou falando o de A a B. De A até B. Certo? Porque eu conheço a resistência e a voltagem. Vamos lá. Quando você vai de A até B, a voltagem cai de 100 para 60. Então aqui a diferença de potencial vai ser 100 menos 60. Quando você vai de A para B, a voltagem cai de 100 para 60. Então, a intensidade da corrente nós não sabemos. A resistência de A até B, olha lá. A resistência que está de A até B é 50 ohms. Veja lá. 100 menos 60, 40. Igual a intensidade vezes 50, que é a resistência. Então a intensidade vai ser o quê? Esse 50 que está multiplicando, ele passa dividindo o quê? O 40. Corta 0,
que é 4 dividido por 5, 0,8 amperes. Se você multiplicar por 1000, você vai obter 800 miliamperes. Se você multiplicar esse valor por 1000, se você quiser em miliamperes, está em amperes, quer em miliamperes, multiplique por 1000. Então, uma corrente pequena de 800 miliamperes ou 0,8 amperes, tá? Então, essa corrente elétrica, quer dizer, o que é corrente elétrica? Movimento organizado dos átomos. Agora eu quero a voltagem aqui em X. Aí eu vou fazer de B até C. UBC vai ser I vezes R, é a mesma corrente. Qual é a diferença de potencial aqui? Vai ser 60 menos X. Você não sabe quem é? 60 menos X, né? Igual aí, a intensidade eu já sei quem é, 0,8. E a resistência aqui é 10, ó. 10. Então, 60 menos X, 0,8 vezes 10 dá 8. X passa para cá, fica positivo. 8 para cá fica negativo. 60 menos 8. Né? Então, X vai ser 52 volts. Então, nesse ponto aqui você vai ter 52 volts. Porque houve uma queda de tensão. Porque quando a corrente elétrica passa na resistência, ela aquece, ela perde energia, então há uma queda de tensão. E aqui é um circuito fechado, porque senão não passaria nenhuma corrente, tá, pessoal? Vamos estudar isso aqui, depois vem a outra parte que é de associação de resistores.